Olá, eu sou Juliana Paula, sou especialista em sobrancelhas, trabalho com sobrancelhas já há 10 anos e nesses 10 anos eu já realizei mais de 17 mil atendimentos. E nesse evento de 3 aulas eu vou te mostrar o passo a passo de como se tornar uma profissional bem paga empreendendo com sobrancelhas. E nesse momento você pode estar pensando que isso parece bom demais para ser verdade. E se eu estivesse no seu lugar e não tivesse alcançado esse resultado e não tivesse visto outras alunas e outras mulheres também alcançando esse resultado, eu pensaria o mesmo que você. Dá uma olhada nos meus atendimentos do mês de agosto, de setembro e de outubro de 2022. No mês de agosto eu atendi 247 pessoas. No mês de setembro eu atendi 272 pessoas. E no mês de outubro eu atendi 201 pessoas. Se você cobra um valor de R$30 por cliente por atendimento, você precisa de menos de 8 clientes por dia para ganhar 5.000 em 22 dias. Mas antes de eu começar a entrar na parte prática, deixa eu te contar um pouco de onde eu vim e como surgiu isso tudo. Eu sou natural de Cacoal, Rondônia, e desde cedo eu comecei a observar a sobrancelha das minhas professoras. E também comecei a observar a sobrancelha dos meus familiares, das minhas amigas. E ali eu comecei a fazer a sobrancelha. Eu era um pouco como você. Eu queria trabalhar para mim mesma e ter controle da minha própria agenda, para fazer designs perfeitos e conseguir clientes e ser bem paga por isso. Em 2012, com 24 anos, eu morava em Ji-Paraná, numa cidade vizinha. Eu trabalhava lá de domingo a domingo numa farmácia e era registrada em CLT e decidi sair. Porque eu fiz os cálculos e percebi que eu poderia trabalhar menos tempo e ganhando mais, e sendo ainda minha própria patroa. E aí peguei então o acerto dessa rescisão e comecei a investir no mundo da sobrancelha. Comecei então a investir nos meus cursos, fiz vários cursos e venho fazendo até hoje, e comecei a fazer os meus primeiros atendimentos. E mais ou menos um cliente a cada 15 dias quando eu comecei, porque eu comecei sozinha, sem apoio. E nos nossos cursos, o único direcionamento que eu tinha era técnica, né? Você não aprendia junto com isso empreender no mundo da sobrancelha. Então, por isso, naquele período, quando eu comecei, eu atendia uma cliente a cada 15 dias, uma cliente a cada 20 dias. Mas nesse momento, eu estava saindo do meu casamento. Voltei para Cacoal e me vi desempregada e recomeçando tudo de novo e sozinha. Sem apoio financeiro, sem apoio psicológico nenhum. Eu tinha muito medo de errar nos meus procedimentos, de machucar as minhas clientes. Eu me sentia insegura, sem estabilidade. E eu lembro que eu tinha uma estrutura ainda muito simples. Era um quarto que estava sobrando na casa e eu adaptei esse quarto para atendimento. E lá eu tinha um guarda-roupa daquele que transpassava as portas e eu não podia tirar de lá. E esse guarda-roupa também estava caindo essas portas que transpassava. Então eu peguei um lençol que parecia com a cor da parede do quarto e coloquei em cima para tentar tampar esse guarda-roupa e fazer ele se transformar numa parede. E a minha maca, eu comecei com a maca muito portátil, né? Aquela que é mais leve e mais barata. Comecei com uma vasilha que fazia a separação dos meus materiais, então eu comecei muito simples. E nessa fase eu atendia poucos clientes, não estava satisfeita com a minha estrutura, não estava satisfeita com o resultado que eu entregava e com isso também não estava satisfeita com o quanto que eu ganhava. E então eu comecei a fazer vários cursos para melhorar as minhas técnicas, né? Comecei a fazer várias parcerias locais para aumentar a visibilidade do meu trabalho. Então o que era antes uma cliente a cada 15 dias, uma cliente a cada 20 dias, passou a ser 10 clientes por dia, passou a ser 20 clientes por dia. Então eu percebi que se eu ensinasse outros profissionais a aplicar as mesmas coisas que eu apliquei e aprendi sozinha, eu aceleraria os seus resultados também. Em 2019, eu comecei a dar cursos e treinamentos para outras mulheres e desenvolver o método Perfeito Design. E por que eu estou compartilhando isso com você? Porque lá atrás eu precisei de alguém
que sabia o que eu sei hoje para me ensinar e eu não tive. Então eu tive que errar muito, quebrei muita cara, perdi muito dinheiro com cursos ruins e incompletos. Eu quero ajudar outras mulheres e outras designers a ganharem bem, independente do cenário que você está. Independente das questões políticas, empreender com sobrancelhas vai te dar a liberdade que você quer, a liberdade que você precisa. Muita gente sai dizendo por aí que o mercado das sobrancelhas está saturado. Como que o mercado de sobrancelha vai estar saturado se todo mundo tem sobrancelhas? Se os pelos da sobrancelha não param de crescer e principalmente para nós mulheres, queremos estar sempre bonitas e bem produzidas. Quem trabalha com sobrancelha sabe que nós não vendemos somente o atendimento, nós vendemos autoestima. Eu tenho certeza que na sua região, na sua cidade, tem algumas designers de sobrancelhas aí, mas poucas são realmente capacitadas e competentes e completas no que fazem. Quando você faz bem feito sempre, os clientes vêm naturalmente para você. O mercado de beleza do Brasil é o quarto maior do mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos, da China e Japão. As clientes de sobrancelhas são recorrentes. Tendem a voltar com vocês para fazer rena, para fazer design de sobrancelha, em sua maioria a cada 15 dias, a cada 20 dias. Então vamos dar um exemplo, você não vai ter a Fernanda só uma vez no mês. Tem questões, tem clientes que voltam 2 vezes no mês, então a Fernanda pode ir 2 vezes no mês com você, pode ir, dependendo do fator de crescimento rápido da sobrancelha, pode voltar com você 3 vezes no mês. Então compensa muito você trabalhar com a fidelização da Fernanda, por exemplo, e também conquistar as amigas dela. Eu falo todo o círculo de amizades dela, porque normalmente todas voltam para fazer nesse mesmo tempo. Então você consegue ter muitas pessoas de maneira recorrente dentro do teu mês, repetindo os procedimentos dentro de 30 dias, no caso de 15, 20 dias e 30 dias. Quando você faz atendimentos com método, design de sobrancelhas com método, aplicação de rena com método e principalmente a captação de clientes com método, você consegue atender de 10 a 15 clientes por dia, em uma coisa aí de 8 meses a 1 ano no máximo. Agora nós vamos fazer uma prática de marcações para você entender a base de um design de sobrancelha perfeito. Gente, eu vou mostrar para vocês agora uma prática de marcação, tá? Podem observar que a sobrancelha dela tá precisando fazer, tá no nosso tempo já. E aí vocês observem certinho como que vai ser a marcação aqui. Eu trabalho com marcação para fazer design, com marcação para fazer para quem vai fazer a pintura, porque vai dar mais precisão na hora de fazer a remoção dos fios, tá? Então a gente vai pegar uma linha preta, na verdade é uma linha branca que eu peguei o lápis dermatográfico, é esse aqui que a gente descasca em vez de apontar, e aí eu vou passar no lápis, tá? Assim, ó, pega o lápis, coloca a pontinha aqui, aperta e puxa pra essa linha ficar pintada. Ficou bem pintadinha, nenhum vão branquinho mais. Aí você vem na pele da cliente. Observem os lábios dela, é a estrutura de sobrancelha que a gente vai definindo, tá? Eu gosto bastante também de usar faixinhas atoalhadas para segurar o cabelo. Pode levantar aqui pra gente colocar, segurar esses fios iniciais aqui, senão eles acabam vindo na hora da linha e acaba removendo fios que a gente não quer tirar, né? Do cabelo ou da testa da cliente. Então você pode colocar a faixinha. Então, a estrutura de sobrancelha dela já é meio pré-definida, né? Nós vamos aproveitar ao máximo para não afinar mais. Nós vamos pegar essa linha pretinha, arco do cupido é essa voltinha dos lábios. Vamos aqui no cantinho do nariz, cantinho dos olhos, puxa a linha, para a linha pintar. Do outro lado, vira só um pouquinho para elas verem lá. Boca, nariz e olho. Finalizou os cantinhos, puxa a linha para riscar. E aqui nos inícios também nós vamos fazer uma linha reta e aqui também. Nós vamos fazer outra aqui na testa que simboliza até que ponto a sobrancelha pode subir
no ponto alto, na curvatura da sobrancelha. E nós vamos fazer outra linha reta dividindo, né, o rosto. Você pode observar que nós fizemos um triângulo aqui, ó. Quando nós fazemos essa aqui, cantinho de olho, de nariz e de olho e final de sobrancelha, a gente fez um triângulo. Chegou aqui em cima, nós estamos fechando esse triângulo. E aí depois, fez com linha essas marcações, vai dar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcações com linha. 3 linhas retas na testa e essas 2 aqui no cantinho, lateral, ok? Então, memoriza que são 6 linhas, por isso que eu falo, são 6 linhas desenhadas com linha preta, tá? Depois é o nosso paquímetro, que é essa régua aqui. Eles vão manchando com o passar do tempo por causa das tintas, tá? É isso mesmo, tudo que é branco acaba segurando a rena. E aí nós vamos fazer a pintura do cantinho aqui, lateral do paquímetro, e as boquinhas a gente fecha e pinta aqui em cima também. Eu não uso a cartilagem do nariz para fazer a referência da divisão do meio, porque falando de cartilagem, a gente acaba tirando muito cabelo. Por exemplo, ó, aqui, se eu for pegar a cartilagem dela, olha o tanto de sobrancelha que eu vou tirar. Então, essa marcação de cartilagem, hoje em dia, não se faz mais, tá? Então, esquece cartilagem. Até porque pode acontecer da cliente ter um acidente, alguma coisa, né? Aquelas clientes que tiveram alguma cirurgia plástica, alguma coisa, acaba mudando também essa cartilagem. E tem genética natural de pai e mãe que acaba dando uma diferença de altura aqui. Então, deu diferença de altura, vai dar diferença na marcação, tá? Então, eu esqueço o nariz dela e nós vamos usar essas laterais do ossinho. Não é no lacrimal, aqui a gente chama de lacrimal. Não é o lacrimal dela que eu pego, é o osso. Então, eu encosto no ossinho dela, senti, puxei, viro o paquímetro, que é o outro lado riscado. Senti o ossinho aqui, a gente vai puxar. Esses quadradinhos aqui, a intenção é que eles fiquem os dois do mesmo tamanho. Exatamente porque se tiver do mesmo tamanho, significa que a distância entre eles também tá igual, entendeu? E uma linha reta porque todos os inícios pretendem ficar retos, né? Nós vamos abrir o fixo, ponto fixo que não move no paquímetro, a gente vai fixar, vai puxar até a linha lateral e aqui no dela deu 5,5. No paquímetro, essa movimentação aqui, ó, por exemplo, aqui tá 0, 0, 0. Então, quando eu movo, é o 0, 0 que corre, tá vendo? Então, esse 0, 0, ele vai chegar na sobrancelha dela em 5,5. Aqui, ó, o 0, 0 definindo aqui e definindo aqui. Então, significa que a sobrancelha dela tem um total de 5,5 aqui. Sem mexer no paquímetro, eu também puxo 5,5 aqui. Tem que ter 5,5 dos dois lados. Aí, falando de metade, se eu tivesse no 50, seria metade da sobrancelha aqui, ó, 2 para 2,5, né? 25. Mas aí acabaria ficando um corpo muito curto, corpo e cauda de sobrancelha do mesmo tamanho, não é ideal. Então, eu vou sempre aumentar meio para o corpo da sobrancelha ser maior, ou 3 ou 3,5. E aí você vê qual é a referência de pelo que ela tem. Por exemplo, aqui, vamos ver, no 3,5, 3,5 para ela dar, ó, 3,5 ela tem pelo para isso. Então, o corpo é o maior, total da sobrancelha é 5,5, mas o corpo eu coloquei... Pode ser 3 ou 3,5, para ser maior do que a cauda e a gente conseguir fazer esse levante aqui, ó. Porque senão ele vai ficando aqui, ó, e vai ficando errado. Vai ficando um corpo curto e uma cauda longa. Então, o corpo é maior. 3,5 de corpo, de sobrancelha, tá? Então, para vocês entenderem na nomenclatura do alfabeto, vou colocar aqui para vocês o A... Vamos ver se vai riscar, porque essas canetas nem sempre riscam pele. O A. Deixa eu pegar outra. O A. Aí aqui então, da curvatura seria o B e aqui o C. O A, o B e o C, tá? Então, do A pro C deu 5,5, do A pro B, 3,5. A pro C, 5,5, A pro B, 3,5. Foi o que nós fizemos no paquímetro. E aí, para vocês iniciantes, vocês podem, na união das linhas, ó, preto e branco, você faz uma bolinha para você memorizar. Em cima aqui também,
imagina atravessando aqui, faz outra na recém, bem nessa curvinha de pelo. E aqui você vai fazer outra bolinha. Aos iniciantes, isso ajuda a memorizar. Faz essas bolinhas, porque daí a gente vai fazer a união de pontos, tá? Então, essa aula é a aula de marcação. Para aproveitar todo o fio da estrutura de cima dela, eu penteio para baixo, pra gente não correr risco de pegar pelo errado. Com a linha preta de novo, nós vamos fazer uma linha reta aqui, do B pro A ou do A pro B, você que sabe, só tem que ser a união desses pontos, A e B. Aqui de novo, A e B. A e B. Aí daqui vai ser B pro C, né? B pro C. Pronto, então nós já fizemos a caixinha aqui em cima, tá vendo? E aí nós vamos fazer o fechamento dessa caixinha da sobrancelha, porque é como se fosse uma caixinha mesmo. Então, o que tá fora da marcação é o que nós vamos tirar ou cortar. Sentiu que a linha não tá pintando? De novo você vem com o lápis dermatográfico e vai pintar ele, tá? E aí, novamente, pode virar pra lá um pouquinho pra eles. O pontinho aqui embaixo do A, do B e do C de novo, ó. Vamos puxar do A pro B. Marcou embaixo, do B. E, às vezes, as meninas acabam fazendo do B pro C e acabam deixando essa cauda muito grossa. O certo é fazer o contrário, subindo a marcação em vez de descer, sabe? Então, ó, subindo a marcação, eu vou puxar pra lá, hein? Ela vai passar no meio da sobrancelha e tá tudo bem. Essa cauda aqui, ela tem que ser levemente mais fina do que esse corpo. As duas não podem ter a mesma espessura, senão fica grosseiro o trabalho. A não ser que a tua cliente peça que ela gosta assim, mas de modo geral, a cauda ela vai afunilando levemente. Então também não pode ser fina de uma vez e também não pode ser grossa tanto quanto o corpo. E aí do outro lado, do mesmo jeito, você vai unir o ponto do A pro B, inclinando pra cima. Não é pra fazer isso aqui reto, é pra você inclinar essa linha um pouco mais pra cima. E aí agora, aqui. Ah, Ju, mas você tá deixando aberto. Eu tô deixando aberto porque se eu fechar, a gente vai tirar fios aqui desnecessários na cauda dela. Então tem caudas que eu deixo aberto aqui de propósito. Nem todas a gente vai fechar, sabe? E meninas, essa é a marcação ideal para esse perfil de sobrancelha, tá? Voltando a falar das caudas pra vocês, então tem caudas que eu vou deixar ele aberto aqui de propósito, não vou fechar a marcação, porque se eu fechar eu tiro cauda dela. Ó, aqui também. E tem cliente que gosta da cauda levemente mais grossinha, então a gente pode terminar aqui aberto, nem sempre a gente fecha, tá? Você vai adaptando. E essa faixinha, gente, ela tá limpa, só que ela tá manchada de rena, então vocês devem estar olhando, nossa, que manchada, mas tá mesmo, então não tem nada que tira, pelo menos eu não consegui, tá? E aí, essa é a marcação que faz no dia a dia, que você vai fazer para design e para fazer aplicação de rena. É o método que eu trabalho, tá? Nesse caso, Ju, eu quero fazer uma postagem da marcação. Então, você vem com cotonete, coloca ali um removedor de rena pingando aqui, molha esse cotonete. Que é isso aqui, gente? Molha aqui. Nós vamos tirar esse excesso de marcação para ficar mais bonito, em casos que você queira postar, né, a sua marcação. Isso fica bonito lá no feed de Instagram. Então, a gente limpa todo esse excesso e vai deixando só o que importa para a imagem, para postagem. Porque como fica muito riscado agora, então, dependendo se borrar muito e tal, não vai ficar bonito na foto, entendeu? Então, você tira esses borrões, essas sombras que o lápis faz às vezes. Pra entender, até se você ficar em dúvida de onde tá a marcação, é bom você limpar o excesso pra você entender aonde curva, aonde começa e aonde termina as marcações antes de fazer esse design. Ó. Certo? E daqui em diante nós vamos pro design, que vai ser, né, o corte, a sequência de remoção, que agora a gente vai fazer, pentear essa sobrancelha para fazer corte, seguindo o nosso design perfeito, com precisão e qualidade, tá? Essa é a nossa prática, a nossa aula de marcação.
Amanhã, dia 16 de novembro, vamos liberar a segunda aula do nosso workshop Empreender com Sobrancelha. É muito importante que você assista, porque eu vou te ensinar naquela aula como conquistar clientes e lotar a sua agenda. Fizemos uma postagem no meu Instagram com a imagem da aula de hoje e eu queria que você fosse até lá, deixasse o seu comentário e a sua dúvida. E o que você achou dessa aula? E eu vou estar junto com a minha equipe respondendo o máximo de perguntas. A nossa primeira aula finaliza por aqui e eu te vejo na nossa segunda aula.